Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui é o professor Tiago, de Física do IFES Itabaiana. E como preparatório para a OBFEP desse ano, eu vou resolver aqui algumas questões, né, da primeira fase de 2025. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou resolver a B12 de 2025, essa questão aqui sobre hidrologia. E vou resolver também a C13, que foi do nível C, né, que foi muito parecidinha, tá bom? Então a questão já está aqui. A hidrologia é uma ciência que estuda a água na Terra. Um dos elementos importantes para as pesquisas protagonizadas por essa ciência é a salinidade ou concentração salina. Um hidrólogo improvisou uma maneira para medir a salinidade de um lago nos Andes. Pegou uma lata vazia e colocou areia até que o conjunto tivesse 96 centésimos de quilograma de massa. Então, a areia junto com a lata, né? A lata tinha 15 centímetros de altura e 80 centímetros quadrados de base. Ao deixá-la no lago boiando, 5 centímetros de sua altura ficaram acima da linha da água. Se a densidade da água pura vale tanto, quanto sal existe em cada centímetro cúbico de água desse lago? Considere que certa quantidade de água com sal ou pura ocupa o mesmo volume. Então, adicionando sal, dissolvendo sal de uma amostra com água pura, né? Dissolvendo sal numa amostra com água pura, não muda o volume, só muda a massa e, portanto, a densidade. Tá bom? Então vamos lá. Para resolver essa questão, a gente vai precisar do conceito de empuxo. Né? Qual é a ideia do empuxo? É essa força vertical para cima que objetos completamente ou parcialmente imersos num líquido sofrem do líquido. Então é isso aí que é o empuxo. Pronto. Então qual é a ideia? A gente vai discutir o empuxo hidrostático. Ou seja, pensando o fluido, que no caso é o líquido, em repouso. Tá bom? Então qual é a ideia? Pense que aqui seja um líquido, sei lá, num aquário. Tá bom? Se você tiver um objeto que flutue na água, ou nesse líquido, né? Então vai ficar tipo assim, uma parte dele acima e uma parte dele aqui abaixo. Então aqui é o volume imerso no líquido, tá bom? Tipo, sei lá, você pega uma bola de futebol e bota na lavanderia, né? Você percebe que ela flutua. E quanto mais força você faz encarcando ela para baixo, mais ela afunda, né? Então, esse volume imerso, ele vai ser responsável pela força de empuxo. Esse Ezinho é a força de empuxo. Então, o líquido empurra o objeto para cima, tá bom? E esse empuxo, o valor dele é a densidade do líquido vezes o g da gravidade vezes o volume imerso do corpo. Então, por isso que quanto mais você força para baixo, mais ela vai afundando, né? Fica mais difícil de continuar afundando. Você tem que fazer mais força, porque vai aumentar o volume imerso, vai aumentar o empuxo, tá bom? É claro que se você tiver um outro objeto que afunde, esse objeto que afunda também vai sofrer um outro empuxo, tá bom? Sei lá, um empuxo 1, um empuxo 2. E aí o que determina se esse objeto afunda ou flutua é a comparação entre o empuxo e o peso do corpo. A comparação do empuxo e o peso do corpo.
Se ele flutua bonitinho, é porque o empuxo equilibra o peso do corpo. Se ele afundou até o fundo, é porque o peso do corpo foi maior do que o empuxo, de modo a ser necessário uma força normal do fundo do recipiente sobre o objeto para mantê-lo equilibrado, tá bom? Então o conceito que a gente vai usar vai ser esse daí, de que o valor do empuxo ele é proporcional com a densidade do líquido, com o G da gravidade e com o volume imerso do objeto, tá bom? Então, no nosso problema, né? Então, na questão B12. Então, como que está a situação na questão B12? Pegou uma lata vazia, colocou areia até que o conjunto tivesse 0,96 kg de massa, né? Então, qual é a ideia? Imagina aqui a água do lago e aqui a lata. A lata já com areia dentro, certo? Aqui é a lata com areia. Então aqui é a lata com areia. Imagina que aqui é a areia, tá bom? Aí o que a questão fala? A questão fala o seguinte, ó. A lata toda tinha 15 centímetros de altura. Então, isso aí vai ser os 15 centímetros de altura. Mas ela ficou flutuando com 5 aqui para fora. Então, obviamente, essa altura aqui imersa é de 10 centímetros. Então, essa parte aqui é a parte imersa. Tá bom? E o fundo aqui dessa lata possui uma área, vou chamar isso aqui de A, que era aqueles 80 centímetros quadrados. Não é isso? 80 centímetros quadrados. 5 ficou acima da linha da água, então 10 ficou abaixo. Densidade da água pura, 1 grão por centímetro cúbico. E a ideia é a gente saber quanto de sal existe em cada centímetro de água, em cada centímetro cúbico de água desse lago. Tá bom? E a massa disso daí foi aquele 0,96 kg. Tá bom? Então, vamos pensar aqui. Como o objeto boia, o que acontece? O empuxo para cima equilibra o peso para baixo. Então, eles dão empate, né? Então, o empuxo é igual ao peso do corpo. Tá bom? Então, vamos lá. O empuxo, quem é ele? É a densidade do líquido, que é a informação de quanto de sal vai ser dentro dela. Então, a gente quer descobrir a densidade do líquido. O G da gravidade e aqui o volume imerso. O volume da lata imerso. Isso vai ser igual ao peso do corpo, que vai ser essa massa M aí, vezes o G da gravidade. E a ideia é a gente descobrir quanto que vale essa densidade do líquido. Tá bom? Obviamente esse G aqui cancela. E encontramos que a densidade do líquido, esse V imerso vai para lá dividindo. Então vai ficar a massa do corpo dividido pelo V imerso. Tá bom? Vou chamar isso aqui de equação 1. Agora, para pensar no volume imerso, vamos olhar aqui na figurinha. O volume imerso é só essa área aqui, é só esse volume aqui. Isso vai ser o volume imerso. Então, o volume imerso vai ser a área da base vezes a altura. Então, aquele volume imerso vai ser os 80 centímetros quadrados da base vezes a altura, que é os 10 centímetros. Então, vai ser 800 centímetro cúbico. Tá bom? Então, vou usar isso e aquela massa de 0,96 kg, eu vou pensar nela em grama. Porque a densidade foi dada em grama. E os itens estão usando grama. Então não faz sentido eu transformar para quilograma e trazer de volta. Então é melhor deixar tudo com grama. Então vou usar isso aqui dentro.
Então, com isso, a densidade do líquido vai ficar a massa do corpo, esse 960 gramas, e o volume imerso, esses 800 centímetros cúbicos. Né? 0 aqui, então isso daqui vai ficar 96 para 80 gramas por centímetro cúbico. Né? Deu maior que 1, tem que ser, né? A densidade do líquido com sal vai ser maior do que a da água. E agora é só fazer essa divisão, 96 para 80. 1, né? 1 vezes 80, 80. Vai sobrar 16. Com a vírgula aqui, zerinho imaginário. 160 para 80 é 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16. Então, essa densidade do líquido foi de 1,2 gramas por centímetro cúbico. Tá bom? Então, qual é a ideia? 1 centímetro cúbico do líquido vai ter uma massa de 1,2 gramas. Né? Agora veja, a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico. Então, 1 centímetro cúbico de água pura terá apenas 1 grama. Então, vai ter uma massa de 1 grama. Né? E a questão nos indicou o seguinte, ó. Certa quantidade de água com sal ou puro ocupa o mesmo volume. Né? Então, o que está mudando a densidade é a massa, não é o volume. Então, comparando isso daqui, o que a gente obtém? Que em 1 centímetro cúbico da água do lago há 0,2 gramas de sal. Então, né, quanto sal existe em cada centímetro cúbico? 0,2. Né? Então, a resposta é esse 0,2, que é o item D de dado. Então, B12, item D. Vamos conferir lá no nosso gabarito. 12, item D. Tá bom? E eu quero aproveitar para resolver uma questão que é muito parecidinha do nível C, 2025, nível C, tá bom? Que é essa questão aqui, C13. Então serão 2 coelhos com tiro só, praticamente. Então um vídeo só eu já resolvo 2. Vocês vão ver como é bem, praticamente a mesma questão. Só muda um detalhe aqui no final. Então, ó, vou copiar lá pro caderninho para a gente discutir melhor. Pronto, a questão fala assim. A questão fala assim. Hidrologia é uma ciência que estuda a água na Terra. Pesquisas protagonizadas pela ciência costumam calcular a salinidade ou concentração salina. Essa grandeza é geralmente medida em ppm, que significa partes por milhão. Então, o que ele está falando aqui que é esse partes por milhão? A quantidade de gramas de sal por cada 1 milhão de gramas de água. Mas veja a situação. Um hidrólogo improvisou uma maneira de medir a salinidade de um lago no Andes. Pegou uma lata vazia, colocou areia até que o conjunto tivesse 0,96 de massa. A lata tinha 15 cm de altura, 80 cm² de base. Ao deixar a boiando no lago, 5 cm de altura ficaram acima da linha da água. Se a densidade da água pura é 1 grama por centímetro cúbico, qual a salinidade desse lago? Ou seja, ele quer esses ppm aí. Né? E novamente considere que certa quantidade de água com sal pura ocupa o mesmo volume. Então é a mesma questão. Né? Então a gente já percebeu que a densidade do líquido vai ser aquele 1,2 gramas por centímetro cúbico, certo? A densidade da água pura é aquele 1 grama por centímetro cúbico.
De forma que, comparando esses dois, a gente percebeu que em cada 1 centímetro cúbico de água do lago, há 0,2 gramas de sal. Tá bom? Agora veja, esse 1 centímetro cúbico de água vai ter uma massa de 1 grama de água. Por isso que a densidade é 1,2. Então a ideia é o seguinte, como se fosse uma receita de bolo. Para cada 1 grama de água, existe 0,2 gramas de sal. O que a gente quer descobrir? Essa salinidade. O que é a salinidade? É a salinidade ou concentração salina. A quantidade de gramas de sal por cada 1 milhão de gramas de água. Então eu tenho 0,2 gramas de sal para cada 1 grama de água. Só que eu quero pensar em milhão de gramas de água, não é isso? Para cada 1 milhão de gramas de água. Então multiplico aqui por 1.000, por 1 milhão. Então, unidade, dezena, centena, 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão. E eu multiplico aqui também por 1 milhão. Então, isso daqui vai ser a salinidade em ppm, em partes por milhão. Né? Então, o que eu vou obter aqui? Para cada 1 milhão de gramas de água, teremos 0,2 vezes 1 milhão. Então a casa vai passar para a direita 6 vezes. Passou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 200.000 gramas de água, de sal, para cada 1 milhão de gramas de água. Né? Logo, a salinidade é de 200.000 ppm, porque o ppm é comparar gramas de sal por gramas de água. Isso vai ser o nosso ppm. Quem nos indicou isso? O enunciado. O que é o ppm? A quantidade de gramas de sal por cada 1 milhão de gramas de água. Então a salinidade foi de 200.000 ppm, que no caso é o item A. Tá bom? Então vamos olhar lá o nosso gabarito. Nível C, questão C13, 13, item A. Tá bom? Então é isso aí. Até a próxima.